Cuidar para a Apivida é muito mais do que um médico dentista perguntando o que você sente. É acompanhar você de perto, da prevenção ao tratamento. Por isso, procuramos conhecer bem cada cliente, para cuidar melhor de todos. Apivida, cuidar é para quem conhece. Vocês não imaginam a felicidade que está tomando conta de mim neste momento, principalmente devido à viagem através do tempo lá atrás, um tempo longínquo que definiu toda a trajetória da minha vida. É o seguinte, eu cheguei aqui em Manaus em 1961. Meu pai e minha mãe escolheram Manaus para que nós aqui, a família Amorim, se desenvolvesse, se estabelecesse definitivamente nesta cidade. E eu fui morar lá na Avenida 7 de Setembro, ao lado do Cine Politeama, na minha direita. E à minha esquerda, um dos mais tradicionais colégios, centro de formação educacional, dirigido pelo professor Fuete Paulo Mourão e a sua esposa. Os dois, em conjunto com a família morava no colégio. E o professor Fuete, eu, muito jovem, eu o via entrar e sair, ele me cumprimentava, fui amigo da Auxiliadora, da Mazé Mourão, do hoje grande economista Francisco de Assis Mourão, sou amigo hoje do filho do Francisco de Assis Mourão, o Francisco Mourão Júnior. Então, notaram? Então, entrevistar o Fuete Mourão, o nutricionista, que é um dos integrantes agora da nova geração, da moderna geração da família Mourão, para mim é um privilégio, para mim é realmente um milagre de Deus eu ter vivido até agora para entrevistar o bisneto daquele que foi meu primeiro vizinho em Manaus, que era justamente o professor Paulo Fuete Mourão e a sua família. Entenderam? E ele vem conversar com a gente sobre algo muito importante, que é nutrição. Ele é um nutricionista e a finalidade dele é ajudar meus pacientes a alcançar seus objetivos, levar a informação coerente com sua realidade, construindo junto com você um plano alimentar que leve em consideração suas preferências. Aí ele faz uma declaração aqui fantástica. Ele escreve: acreditando sempre na nutrição preventiva contra diversas doenças com uma alimentação saudável. Ele tem em formação a Universidade Newton Lins, é graduado em nutrição e ele vem aqui para dividir a sua expertise, gentilmente, com todos nós, você aí e eu aqui, na Vinhos Etc. e tal, no Portal da Holanda. Fuete Mourão, você nem imagina como a sua presença me faz feliz. Por isso, porque ao estar aqui contigo, boas, inesquecíveis recordações foram trazidas de volta para mim. Quer dizer, eu fui remetido para uma época gloriosa da minha vida, da minha chegada em Manaus. Então, seja muito bem-vindo, Fuete Mourão. Muito bem-vindo mesmo. Obrigado pela oportunidade de participar do seu programa. Tenho boas lembranças do senhor também. Aos domingos, quando o senhor tocava o seu programa, eu e meu pai, nós costumávamos fazer churrasco, tomamos vinho. Um programa de jazz? Jazz. Que isso. Bacana. Essa é a melhor recordação que eu tenho e agradeço muito estar aqui no seu programa hoje. Fuete, me fala uma coisa. Eu acabei de falar para as pessoas algo que você escreveu aqui, acreditando sempre na nutrição preventiva. Todos os médicos e pessoas relacionadas à saúde que passaram por aqui ao longo desses últimos 4 anos, eles sempre dizem o seguinte: tem que fazer exercício, tem que dormir bem, tem que fazer isso e aquilo e se alimentar corretamente. A nutrição que você desenvolveu na academia, quer dizer, essa matéria de nutrição, ela tem a ver justamente com isso, com a manutenção da saúde e eu nunca tinha ouvido falar nesse termo nutrição preventiva. Explica pra gente o que é isso.
Sim, existem vários métodos de como descrever a nutrição preventiva. As doenças relacionadas hoje, grande parte por causa da obesidade, são as doenças crônicas como diabetes, doenças cardiovasculares, doenças renais. Todas elas conseguimos prever, a não ser que você já tenha uma predisposição a ela. Então, o que eu mais preservo nas consultas com os meus pacientes a gente consegue reverter qualquer caso relacionado à obesidade. Mesmo que você tenha diabetes, hipertensão ou alguma doença renal, nós conseguimos associar alguns alimentos que normalmente são contraindicados, mas a gente consegue sim preservar eles durante o seu dia a dia, para que você tenha pelo menos a vontade de comer, sinta o paladar do alimento, aquelas lembranças que você tem na infância de certos alimentos, mas mesmo assim associado naquela patologia, que a gente consiga fazer com que você coma, mas não de uma forma errada, podemos dizer desse modo. A forma errada hoje em Manaus, ela é muito comum, né, das pessoas se alimentarem. O Dr. Victor Dib esteve aqui e ele disse o seguinte, que Manaus é uma das primeiras capitais no ranking de obesos e uma das causas principais é justamente a forma incorreta através da qual as pessoas se alimentam com comidas não recomendáveis e o excesso pesa muito, não é, Fuete? Com certeza. A maioria das vezes, no caso ainda mais na obesidade, que é associada às outras doenças, o excesso daquele alimento é o prejudicial. Em uma dieta, normalmente quando a pessoa vai no nutricionista ou procura alguma ajuda médica, normalmente a primeira coisa que se ouve é uma restrição. Você não pode mais comer esse alimento. Na verdade, você poderia, mas se você conseguisse diminuir essa quantidade. Um exemplo bem claro, que eu acho que todos conhecem, é o arroz. A gente vê nas indústrias, em diversos restaurantes, na hora do almoço, você vê aquele prato enorme, com a metade do prato é arroz. Ali a gente vê que futuramente uma pré-diabetes pode ser ocasionado por causa daquilo. Por que o arroz, assim, em excesso, diariamente, pode fazer mal, hein, Fuete? Primeiro que o arroz é viciante, por causa do açúcar que ele libera no organismo. Então, quanto mais você come, mais aquele se torna um vício. A maioria das pessoas come arroz todo dia, eu estou pensando aqui, não é, Fuete? Sim, todo dia eles comem arroz, não importa o horário. Praticamente na hora do almoço ou na hora da janta, a quantidade de arroz é bem grande. E aí a gente associa o arroz ser um carboidrato, ser um vilão. Normalmente as pessoas querem culpar o carboidrato, mas não. Acho que é uma forma inadequada de consumo. Você consegue colocar mais do que você aguenta comer também. Ou então comer com uma quantidade muito maior todos os dias, né? Associado a isso, obesidade, diabetes e sucessivamente as doenças crônicas. Fuete, o que você tem a dizer sobre o consumo do pão? Porque o que se come de pão aqui, mano? Toda vez que eu vou na padaria, toda vez que em qualquer lugar que estão vendendo pão, as pessoas, não tem uma que não saia com um saco com pelo menos 6 pães lá dentro. Me fala do consumo de pão. É preciso tomar cuidado com o excesso envolvendo o carboidrato chamado pão? Boa pergunta. Eu sempre recebo essa pergunta dos meus pacientes. O que eu digo? Você quer comer pão? Porque o pão ele já está no consumo do brasileiro, no hábito do brasileiro há muitos anos. É normal você sempre acordar e ter um pão ali para você comer. No café da manhã. No café da manhã ou no lanche da tarde. O que eu digo? Não precisa retirar o pão. O pão francês, você pode comer 1 ou 2 no máximo. É que às vezes as pessoas estão tão habituadas a comer 4, 5. Eu não vejo nenhum problema se você comer o pão. Né? Por dia. Tem relatos que eu sei que o paciente come até 4 pães na hora da manhã, 4 pães na hora da tarde. É um exagero, né? Qual é a fórmula ideal que você recomenda para tanta gente que está nos vendo agora? Quantos pães a gente pode, com certa segurança, consumir diariamente, Fuete? Olha, eu aconselho até 2 pães. 2 pães. Francês, né? Francês, ao dia. Mas... Com miolo ou sem miolo? Com miolo. O vilão ali do pão não seria só ele, porque a gente sabe que quando você come o pão, às vezes adiciona presunto, queijo, manteiga. Tudo isso associado vai gerando ali uma refeição muito volumosa por uma parte do dia que talvez a gente pudesse dividir ele, né? Porque na nutrição é assim, Humberto.
Se eu, por um acaso, te prescrever um plano alimentar, você não necessariamente precisa comer esse horror de comida pela parte da manhã. A gente consegue dividir pelas diversas horas do dia. Comer esse horror de comida pela manhã é mais resultado de um hábito que precisa ser modificado, Fuete? Eu acredito que sim. Eu acredito que ao sentarmos na mesa, existe muito na nutrição corporal-mental. Você sentar, ter o alimento, você comer só o alimento, esquecer o celular, ver a sua preparação, como a mastigação, a velocidade que você está mastigando. Se você mastiga muito rápido, por favor, mastiga um pouco mais devagar para você sentir o alimento na boca. Tudo isso vai ajudando ao que? A saciedade também. Você está mastigando há mais tempo, o seu corpo vai saber que você já está querendo ficar saciado. É normal, você mastiga muito rápido, a fome vai perdurar, vai continuar. São técnicas que no consultório a gente consegue orientar o paciente de uma forma mais adequada. Fuete, e a questão por exemplo, essa comida a quilo, né? Sim. As pessoas têm muitos lugares em Manaus que servem a comida a quilo. Aí eu vejo sempre as pessoas servindo, de forma desmedida. Na Sim. verdade é isso. As pessoas, a maioria, na sua opinião profissional, quando se está se servindo num self-service, né? As pessoas sempre servem mais do que realmente precisam para a saciedade? Com certeza. Existem vários restaurantes que você pode fazer um prato sem pesar e pagar determinado valor. Hoje em dia a gente vê muitas pessoas tendo aquela visão de ser a principal refeição do dia. Por aporte financeiro, por muitas das vezes não ter como conseguir fazer outra refeição ao longo do dia, pensa, não... Esse é o camarada que não tem a capacidade de, com certeza, ter um jantar com o almoço. Então ele come muito no almoço, Come muito no almoço para compensar a janta. Isso acontece muito. É mesmo? Sim. O que eu tento passar e tento orientar é que se você vai fazer uma refeição tão grande quanto essa, que você pelo menos consiga comer a metade daquilo. Não precisa necessariamente comer toda aquela refeição. Eu vou comer tudo isso, então eu vou guardar um pouco aqui, vou levar para casa, colocar numa marmita, né? Não precisa comer tudo aquilo, guarda na marmita e no outro horário eu como. Pode levar para casa, né? Pode. Foi servido, Sim. você não consumiu. Sim, isso vai até oferecer melhor para a sua saúde, não vai precisar comer tanto aquela refeição em um certo horário só. Fuete, você acabou de falar uma coisa interessante para mim. É a questão do sanduíche com o queijo, com o presunto e com a manteiga. Mas aí tem um outro ingrediente aí que nós precisamos tocar e eu gostaria muito que você fizesse, se for necessário, um sinal de alerta. Isso tudo é muito gostoso, né? O pão, o presunto, o queijo, a manteiga. Mas aí tem um outro ingrediente chamado refrigerante, que as pessoas geralmente consomem com refrigerante. E qual é a sua opinião sobre o consumo de refrigerante? O refrigerante é um veneno mesmo? É um veneno. Essa é a palavra? É um veneno. Eu até digo que ele associado seria praticamente uma droga. Porque você vai tomando... As pessoas se viciam em consumir refrigerante? Se viciam. Já é hábito do brasileiro ter o refrigerante na mesa. E o refrigerante, por ter uma grande quantidade de açúcar presente... Todo refrigerante tem muito açúcar, não é? Tem, a não ser que seja zero. Mas todo refrigerante tem muito açúcar. O açúcar em excesso, em relação também ao carboidrato, açúcar em excesso na corrente sanguínea é prejudicial. Resistência à insulina, provavelmente vai virar uma pessoa diabética. O refrigerante, além disso, ele prejudica muito os ossos por ter o gás, então você vai perder um pouco da sua densidade óssea se você usa muito em excesso ele, o refrigerante. É veneno mesmo, né? É um veneno. Escuta isso. Eu me preparando para entrevistar pessoas que lidam com obesidade, né, e para falar sobre esses números que preocupam de obesos, de pessoas sobrepeso em Manaus, eu fiquei lá sentado num shopping observando as pessoas que passam. E eu fiquei admirado do número de pessoas com sobrepeso que desfilam num shopping na frente da gente. Mas uma outra coisa que me chamou a atenção, Fuete, e que me deixou ainda mais preocupado, é o número de crianças e adolescentes sobrepeso.
O que está acontecendo? O que está acontecendo nessa família, em termos de nutrição, que tantas crianças e adolescentes estão sobrepeso na cidade de Manaus? O que eles estão fazendo de errado com as crianças? Eu vi uma senhora alimentando um bebezinho, talvez 6, 7 meses, com a mamadeira e um refrigerante, dando refrigerante para um bebezinho de 6, 7 meses. E isso é totalmente desaconselhável? Totalmente. Primeiro, por partes. Primeira parte da criança. Ok. Eu acredito que hoje em dia, por ser mais prático usar embutidos, enlatados ou até mesmo fast food, acho que os pais não estão tendo tanto tempo para preparar uma refeição nutricionalmente adequada para aquela criança e acabam dando bolacha, refrigerante. Porque é mais fácil, né? Porque é mais fácil, prático, não precisa de tanto tempo. Então, às vezes, a criança está lá, passa o dia em casa, ainda mais que a gente acabou de sair de uma pandemia, passa o dia em casa, não tem alguma atividade física relacionada, não gasta energia com nada, mas está consumindo. Então, todo aquele alimento que ela está consumindo, ela está ganhando peso. Ao passar do dia, cada alimento que ela consome em excesso e ela não gasta, o corpo armazena. Porque as crianças, pensando bem, tu falaste isso aí, eu estou pensando agora, pouco fazem exercícios, né? As crianças deveriam também se exercitar. Eu fico imaginando, considerando a realidade atual, as crianças quase não vão aos parques de diversão para se divertir e correr como o teu pai e eu fazíamos, né? Correto. Hoje, com a evolução da tecnologia, né, é mais divertido ficar na frente de um computador, de um videogame, de um celular, do que... Não se exercitam, não é? Não. Esquece. Não brincam, não correm. Não correm. E deveriam fazer isso, não deveriam, Fuete? Com certeza, faz parte do crescimento de uma criança, isso é totalmente aconselhável a criança praticar alguma atividade física ou brincar no parque. Fuete, qual é o maior conselho que você pode dar às mulheres? Porque eu sei que há uma tendência, as mulheres têm uma tendência mais fácil a engordar rapidamente. O que as mulheres devem evitar para evitar engordarem rapidamente? E outra coisa, existe, Fuete, alguma forma de dieta milagrosa? Quer dizer, que a pessoa faz aquela dieta e vai ficar magrinha, vai perder vários quilos sem problema? Olha, essas dietas milagrosas, elas realmente existem no Instagram, nas redes sociais, a gente vê vários famosos, estou fazendo isso porque eu fui orientado dessa forma. Não tem um nutricionista por trás dessas dietas, não tem, Fuete? Às vezes até tem, às vezes até tem, só que o que acontece? Quando você está em uma consulta com um nutricionista, a gente planeja todo o seu dia a dia. Claro. É como se eu soubesse a sua vida por completo. A partir desse momento eu consigo planejar um cardápio para você adequado. Agora só dá certo se a pessoa aderir mesmo, com disciplina, não é, Fuete? Com certeza, você tem que ter foco, você tem que ter resiliência, ter coragem também, porque não é fácil hoje em dia você ser o único diferente do seu grupo, todos ali comendo a mesma coisa e você, não, hoje eu não vou comer isso porque meu nutricionista passou para me comer isso daqui. É coragem também. E na relação das mulheres, o que eu mais indico também tem que ter uma associada a uma academia. Se a mulher quer realmente perder peso, quer ficar com aquele corpo, né, sarado, o primeiro que eu indico é a academia, onde você vai tonificar os músculos e ali você vai conseguir atingir seus objetivos. Mas também, Humberto, tem a questão do anticoncepcional. Muitas mulheres fazem o uso do anticoncepcional e acabam engordando por N motivos. E isso dificulta muito. Isso é o que eu mais escuto no consultório. E o nutricionista orienta sobre isso também, Fuete? Como é que é essa questão envolvendo o anticoncepcional? A gente tenta orientar de várias formas. O primeiro é que ela sempre faça um acompanhamento com o médico ou a médica dela, para tentar a gente encontrar uma forma de não reter tanto líquido como a maioria dos anticoncepcionais. O anticoncepcional faz isso? Ele contribui para a retenção de líquido? A mulher fica bem inchada, bem demasiada, ela fica. Aí a gente tenta o quê? Fazer algum chá, algum alimento que não tenha tanta gordura, ou então reduzir um pouco mais o carboidrato. Porque às vezes também a questão de estar o carboidrato relacionado ao anticoncepcional faz com que o corpo segure um pouco mais de água, no grosso modo. Porque o carboidrato também, ele leva muita água para o meio intracelular. Então, às vezes,
quando você tá... Isso é muito importante também. Tem gente que faz dieta low carb, né? Tá muito na moda. Sim. A pessoa fez a dieta low carb. O low carb é pouco carboidrato. Principalmente as mulheres. Fazem a dieta low carb. Ah, tá dando certo. Tô perdendo peso. Literalmente tá perdendo. Porque normalmente a água que a gente tem no corpo, normalmente os carboidratos que estão levando quando nós consumimos. Ele libera para todo o organismo. Então, reduzir a quantidade de carboidrato que eu como vai reduzir também a quantidade de água que eu tenho no organismo. Você está desidratando de uma forma não saudável. E você faz isso por longos períodos, é prejudicial à saúde também. Fuete, eu li um artigo muito interessante, mais ou menos, durante a pandemia, né? Eu li muitos artigos e esse artigo era sobre, na Amazônia, as crianças não gostarem ou consumirem muito pouco os vegetais, as saladas. O que você tem a dizer aos pais sobre o consumo de saladas, dos verdes que a gente deveria comer mais e que existe tanto por aí nos supermercados, é tão fácil que as crianças quase não comem saladas. Essas saladas para adulto e para criança, qual é a importância aí na nutrição? Total. Eu digo que ela é o principal alimento que deve conter na sua casa, na sua alimentação, é as saladas e as frutas. Existem diversos nutricionistas também que indicam coma 1 ou 2 frutas ao dia ou coma um grupo seleto de tanto saladas. Tanto crianças como adultos. Eu não gosto de dizer que não é ideal você comer 1 ou 2. Eu sempre digo, coma, se você sente fome, coma uma verdura. Se você tem um prato e você tem salada em casa, coma também. É importante porque a gente vê tanto alimentos práticos hoje em dia. Você sai, você leva uma barra de cereal. Por que você não pode levar uma fruta? Né? A criança está indo para a escola. Por que você não coloca uma banana, uma maçã naquela lancheira do seu filho para ir para a escola? As vitaminas presentes nas frutas e nas verduras são essenciais, elas estão presentes. As crianças deveriam consumir saladas e verduras e frutas todo dia, Fuete? Todo dia. Você recomenda isso? Recomendo, de 2 até 3 vezes. E essa história, mamãe, eu não gostei. Qual é o procedimento dos pais? O que eles devem fazer para convencer as crianças a comerem mais verduras e mais frutas? E menos o que chamam aí de trash food, né? Os sanduíches e tudo mais. O primeiro conselho que eu dou para os pais para ajudarem ao seu filho comer é que você também coma a verdura e a fruta. Dê o exemplo. Se você segue, o seu filho vai seguir. Então, se você está fazendo uma dieta, um plano ou se alimentando, se você não coloca nenhuma salada, nenhuma fruta, seu filho vai seguir aquele mesmo passo. Eu só tomo refrigerante também, ele só vai tomar refrigerante. Então, se você está com essa dificuldade com seu filho, Tente mudar você para depois conseguir mudar ele, porque ele vai seguir você. É normal, é natural isso. Fuete, os adolescentes, é natural da fase, né, da adolescência, eles serem naturalmente rebeldes, né? Sim. Rebeldes. Você deve ter, eu imagino, um nutricionista tão jovem, alguns adolescentes que se sintam à vontade com você, para que você, né, do mesmo toque, né, etário e tudo mais. O que você mais recomenda às adolescentes? Porque a gente vê aí muito adolescente com problemas de autoestima, até mesmo chegam a ter crises de depressão devido ao excesso de peso. O que você diz para os adolescentes? As adolescentes principalmente. Certo. A primeira coisa que eu digo é que você tente ter um acompanhamento multidisciplinar, tanto que seja como nutricionista, que seja com um educador físico, um psicólogo, é de extrema importância. Até porque, Humberto, nas mídias sociais existe um padrão de corpo, existe um padrão de beleza. Se você está dentro daquele padrão, tudo bem, você não é... Uma pressão danada todo dia, né? Aquelas mulheres esbeltas, maravilhosas, sem defeito, não é isso? Sim, certo. Até dos meninos também, né? Quem sim. Não quer ser um sarado? Sarados, né? Aquela barriguinha tanque, né? Com aquelas ondas, sim, não é isso? Sim, certo. Trincado, como diz. Trincado é a palavra? É a palavra que eles mais usam. O que eu indico? A principal modo de, se você entrar em uma dieta, em querer atingir esse objetivo, é que você consiga ter força, ter mentalidade boa,
ter um acompanhamento, porque não é fácil, não é do dia para a noite como muitos imaginam que, vou começar hoje, semana que vem já vou estar desse jeito. Naturalmente não é assim. Demora cerca de 1 até 2 anos para você atingir aquele corpo que você realmente quer. E tem gente que atinge mais fácil, tem gente que consegue com mais lentidão também. Fuete, disciplina é tudo, né? Tudo. Quando se fala de nutrição, É nem tudo. muito nem tão pouco. A disciplina está lá quando você não tem mais vontade. Às vezes você acorda com muita vontade de fazer aquilo. Vou seguir hoje perfeito. Mas às vezes você não tem isso. A disciplina vem e entra nesse fator. Se você é uma pessoa disciplinada, você consegue sim atingir os objetivos que você traçou. E o papel do nutricionista, no seu caso, é ajudar essas pessoas a atingirem os objetivos corretamente, não é isso? Correto. Os meus pacientes, eu sempre digo, se você atinge seu objetivo, o mérito é todo seu. A parte mais difícil é você que está fazendo. Eu estou aqui para te ajudar, para te orientar de uma forma mais saudável e também das diretrizes nutricionais que existem. Mas diretamente o objetivo é seu e o mérito também é todo seu, se você consegue. Fuete, vamos falar de uma coisa que eu gosto muito, vamos embora? Tá. Eu gosto de tudo que você falou, mas agora por isso que eu usei a palavra muito. Você, gentilmente, com o seu pai, vocês trouxeram 2 vinhos que, pela madrugada, olha só, um Amarone della Valpolicella, clássico 2015. Da Itália. Aí um Vecchia Cantina Rosso di Montepulciano, também italiano. Eu conversava com teu pai uma coisa interessante sobre a questão dos enochatos, né? Pessoas que dizem, não, vermelho só pode ser com carne vermelha, o vinho só pode ser com carne branca, aí começa a confundir a cabeça de quem quer ingressar, né, no mundo dos vinhos. E tem uma outra coisa que teu pai levantou que foi interessante, é a questão de pessoas que querem passar a ideia que só pode tomar vinho quem tem dinheiro, que o vinho é para quem tem dinheiro e tudo mais. Qual é, e te agradecendo a você e ao seu pai pela gentileza dos 2 vinhos, muito obrigado. Eu quero saber o seguinte, qual é a sua opinião sobre o consumo de vinho, a harmonização e também o cuidado que se deve tomar uma bebida alcoólica. Sim. O vinho pode também, em excesso, contribuir para excesso de peso, não pode? Pode, porque normalmente você está bebendo, você não está só bebendo, né? Você está beliscando, está comendo alguma coisinha ali também. Sim. Isso é o prejudicial. Se fosse só o vinho em si, não seria tanto. Mas sabemos que o álcool é uma toxina, né? Nosso corpo não aceita ele de uma forma tão liberal, digamos assim. Uhum. O vinho, ele é excelente no seu dia a dia. Tanto se for uma harmonização, como você disse, dependente se for uma carne vermelha, uma carne branca. O que eu digo é que você gosta de tomar, consuma. E se você gosta de tomar o vinho com a comida, não precisa ser literalmente com aquela comida em exceção. Que você coma com o que você gosta, o paladar é seu, descubra novos sabores. Se você está indicado, coma só apenas com carne vermelha, mas eu gostaria de comer com uma carne branca. Experimentar, não é? Experimente. Não é, Fuete? Sim, com certeza. E agora o excesso fora também, não é? Nada de excesso, porque a minha mãe dizia um negócio interessante, que em excesso até água faz mal. Entendeu? Sim. Nada de excesso, né, Fuete? Não, 2 até 3 copos de vinho durante o dia, tudo bem. Mas se você é um daqueles que consome uma garrafa de vinho ao dia, não tem como eu dizer para você não tome, né? Não posso. Certo. Eu digo para você assim, se você tomar uma garrafa, tome a metade. Deixa ela para outra semana. Sim, né? sim. Tentando adequar ao seu dia a dia, essas coisas. Agora, você recomenda uma taça de vinho por dia porque faz bem à saúde, é isso? Faz bem à saúde. Tem Resveratrol, que é anti-inflamatório, antioxidante, faz bem para o coração também. Então, uma taça de vinho ou 2 taças de vinho ao dia é excelente. Eu vou confessar uma coisa para ti, teu pai está ali só ouvindo. Eu vou tomar essa todinha hoje, tá? Eu não vou seguir o teu conselho. Eu não vou. Mas depois eu vou passar 2 semanas sem tomar nada. Tá, Fuete? Tudo bem. Fuete, onde é que as pessoas, onde é que os jovens, né? Eu estou imaginando um grande número de jovens assistindo aqui, eu entrevistar você, conversar com você. Onde é que as pessoas podem te contactar? Eu tenho aqui
o teu e-mail, mourãonutri@gmail.com, não é isso? Isso, é isso. Isso aí já é um caminho para falar contigo. mourãonutri@gmail.com. Agora fala o teu Instagram e o teu telefone, como é que as pessoas podem... Paulo, você está mostrando aí os contatos do nosso nutricionista, não é? Mas vale a pena você falar também, porque de agora em diante essa entrevista, Fuete Mourão, ela vai estar na internet para sempre. Daqui a 3, 4 anos, quando eu quiser rever essa entrevista, está lá novamente. Então, eu acho bom você falar os teus contatos. Vai lá. O meu telefone é 843-5969 e o meu Instagram é Mourão Nutri. Lá tem diversas informações, sempre compartilho o meu dia a dia também, dou orientações sobre determinados alimentos. Você interage com os seus pacientes, Fuete? Sim. Através do Instagram e tudo mais? Sim, tento mostrar também o meu dia a dia, para mostrar também que eu também não sou 100%, né? Tenho erros também e que como qualquer pessoa gosta de consumir uma comida, seja que seja fast food ou que seja uma bebida, eu gosto também. Então, na nutrição eu acredito que a gente consegue deixar tudo igual, sendo que o paciente possa consumir tudo que ele goste, mas moderado. Diz uma coisa, Fuete, me ajuda numa coisa. Hoje é 22 de abril, Ontem foi 21 de abril, né? Sim. Então hoje é 22 de abril. Então neste 22 de abril, muito obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente, tá bom? Obrigado. Eu sei que muita gente vai entrar em contato contigo. Que bacana conversar contigo, entendeu? Muita gente aprendeu com você e quem sabe você está despertando nas pessoas essa necessidade de disciplina para não engordar, para não entrar no rol da turma sobrepeso que tem tanto aqui em Manaus, não é? Isso. Então eu quero dizer o seguinte, diga o que você quiser agora para todo mundo que talvez eu não tenha te perguntado. O que você gostaria de dizer olhando ali para as pessoas que estão te vendo? Eu quero dizer para todos que a nutrição ela está aí para ser sua amiga, ela não é nenhuma vilã, não existe alimento errado, existe um plano alimentar que seja seu. Você precisa, ninguém é igual, então você é especial, todos nós somos, então cada um tem as suas diferenças e na nutrição a gente consegue encaixar tudo que você precisa. É isso que eu tenho a dizer. Obrigado por assistir e me sigam nas redes sociais. Que bom, que bom. Minha gente, é o seguinte, hoje sexta-feira, por hoje é só, eu não posso fechar o programa sem dar uma dica muito boa para vocês. São 2 dicas que tem a ver com nutrição. Eu estou falando aqui com um nutricionista, então eu faço questão de passar essa dica para vocês. Lá no supermercado Vitória, hoje, até o dia 24, quer dizer, hoje, amanhã e depois, tem uma promoção, uma oferta muito legal chamada Derruba Preços, né? Então você corre lá, porque tudo que você vai encontrar nesses hoje, amanhã e depois, são preços que você não vai acreditar, porque estão derrubando os preços. Agora, pode ir em qualquer uma das lojas do supermercado Vitória que você vai encontrar isso. Agora, vou contar uma história bacana para vocês que me passaram para compartilhar com a turma que está aqui no Vinhos, etc. e tal. É o seguinte, o supermercado Vitória vai inaugurar uma nova loja aqui perto, okay, na Rodrigo Otávio. Quem passar agora, eles já tiraram lá os painéis, já dá para ver a movimentação, né, da construção da nova loja do supermercado Vitória. E o mais interessante é o seguinte, na primeira semana que o supermercado estiver funcionando, se você se inscrever no site, né, tem uma promoção lá de 60 minutos, você vai ter, 60 segundos, 1 minuto, ok? Eu não posso cometer erro aqui. Você vai ter 1 minuto com um carrinho para tirar o que você quiser das prateleiras, encher o carrinho em 1 minuto e levar para casa e você vai receber esse mimo do supermercado Vitória. Entenderam? Entra no site, te inscreve, né? Eles vão escolher um cliente para ter 1 minuto correndo lá entre as gôndolas do supermercado Vitória para encher do que quiser para levar para casa sem preço nenhum, mimo, presente para você. Agora te inscreve no site do supermercado Vitória, tá? Tá lá tudo bacana,
Entra no site www.supermercadovitoria.com.br e você vai se inscrever e boa sorte, tá bom? Tudo de bom para vocês, um bom fim de semana e vamos obedecer o que disse o nosso nutricionista, né? Fuete Mourão. Ele diz o seguinte: em excesso, nada é admissível com excesso, principalmente na nutrição. Comer o que você sente vontade de comer, mas pegando leve, tá? Bom fim de semana. Se você dirigir, não beba, e se você beber, não dirija. Até a nossa próxima vez. Cuidar para a Apivida é muito mais do que um médico ou dentista perguntando o que você sente. É acompanhar você de perto, da prevenção ao tratamento. Por isso, procuramos conhecer bem cada cliente, para cuidar melhor de todos. Apivida, cuidar é para quem conhece.